Vamos tentar entender a Bíblia? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcia, bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal, porque como eu sempre falo, esse vídeo não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como entender a Bíblia, né? Quando eu começo esse vídeo eu falei pra vocês como tentar entender, né? Porque, querendo ou não, nós nunca sabemos de tudo sobre a Bíblia, sobre Deus e tudo mais. A gente pesquisa, a gente estuda e tudo mais, mas a gente nunca vai saber de tudo, porque somos limitados. A nossa mente é limitada. Então, muitas das coisas que está escrita aqui na Bíblia, a gente não consegue entender. Então, assim, se você pensa que tem que entender tudo sobre a Bíblia para ser super espiritual, mas não precisa, tá bom? Porque nem os mais estudiosos conseguiram entender realmente tudo da Bíblia, ok? Não estava preparado para falar nada sobre isso. Eu sempre oro antes de gravar qualquer vídeo, né? Pedindo para que os meus vídeos sejam Espírito Santo fazendo e não eu. E toda vez ele sempre me surpreende, ele sempre usa a minha boca e eu simplesmente não estou planejando falar nada disso. Mas, continuando o vídeo. Basicamente, no vídeo de hoje eu vou vim dar diquinhas de como vocês realmente possam, né, entender a Bíblia e tudo mais. A primeira dica é clamar o Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Toda vez que a gente ler a Bíblia, a gente precisa clamar ao Espírito Santo. Então, sim, a gente precisa clamar ao Espírito Santo toda vez que a gente for ler a Bíblia. Não só quando a gente for ler a Bíblia, mas em todo o momento, em todo o instante, a gente precisa realmente clamar ao Espírito Santo para nos ajudar a fazer as coisas e tudo mais. Então, sim, a gente precisa clamar ao Espírito Santo, ok? Antes de ler a Bíblia, para que o Espírito Santo nos ajude a entender cada vez mais a Bíblia, porque somente através dele a gente realmente consegue entender a Bíblia, ok? A segunda dica, basicamente, é anotar. Vocês precisam anotar o que vocês estão lendo. Se vocês estão lendo a Bíblia, vocês precisam anotar pelo menos o resumo, né, do que vocês estão lendo, porque eu falo por mim mesma, para quem não sabe, eu tenho TDAH, então é muito difícil eu me concentrar em alguma coisa. E uma coisa que me ajuda muito na minha concentração é anotar o resumo. Então, por exemplo, eu estou lendo a Bíblia e muitas vezes a minha mente ela desfoca muito facilmente. Então, para que isso não aconteça, eu anoto sobre o que eu estou lendo. E por conta disso, a minha mente ela acaba sendo forçada a prestar atenção no que eu estou lendo, sabe? Então, sim, vocês precisam anotar tudo. O resumo, o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam, o que vocês querem levar para a vida de vocês através do que vocês acabaram de ler. Enfim, tudo. Vocês precisam anotar tudo. O terceiro passo, e isso é mais para o católico, mas sim, eu recomendo toda religião fazer isso, porque basicamente não é só os católicos que leem a Bíblia, né? Que basicamente é a Lectio Divina. E se eu falo Lectio Divina, né? E na maioria das vezes é o católico que faz, mas sim, você que é de outra religião também pode fazer. Não estou aqui querendo colocar minha religião acima da sua, não é isso, tá bom? É que eu acho que a Lectio Divina é o meio mais adequado, vamos dizer assim, para realmente conseguirmos entender a Bíblia. Porque sim, eu já tentei fazer devocional e tudo mais, mas a Lectio Divina está o passo a passo de como realmente entender a Bíblia. E claro, eu vou falar os passo a passo aqui, tá? Primeiro, leitura. Começamos lendo a Bíblia, né? Claro. Então a gente escolhe alguns versículos que a gente quer ler e a gente lê aqueles versículos. Seja uma, duas, 3 vezes, não importa a quantidade, mas que a gente leia e realmente entenda, né? O segundo passo é a meditação. Nesse segundo passo, eu gosto muito de me explicar o que eu li e o que eu vou levar para minha vida, o que eu entendi, o que eu aprendi, enfim. A meditação, basicamente, você levar aquilo que você leu para a sua vida, tipo, no que esse texto me diz, no que eu posso fazer diferente na minha vida a partir desse texto. O terceiro é a oração, que a gente ora em cima da palavra, né? E o quarto é a contemplação, onde a gente fica em silêncio para estar na presença de Deus. E nesse quarto passo eu gosto muito de ouvir o Espírito Santo falando comigo. E pasmem, toda vez que eu faço isso, ele fala comigo, tá bom? Então, sim, a Lectio Divina realmente é um passo a passo de como vocês realmente podem entender a Bíblia.
E o quarto passo e último, e que me fez realmente entender a Bíblia, que muita gente pode ficar meio com o pé atrás, mas eu também ficava, mas eu comecei a fazer e eu amei, que é o ChatGPT. Não necessariamente o ChatGPT, tá? Eu uso a própria IA do Google. Sabe quando a gente pesquisa alguma coisa? Eu uso aquela IA do Google. Eu tenho sim ChatGPT, mas eu uso a IA do Google. E realmente me ajuda em muitos fatores. Claro que a gente tem que meio que filtrar algumas coisas, porque muitas pesquisas acabam sendo num sentido mais de outras religiões que não sejam cristãs, sabe? Por exemplo, o espiritismo, enfim. Ele acaba, né, indo para outro lado. Então a gente precisa filtrar. Mas quando a gente filtra, a gente consegue entender boa parte. Muitas vezes eu não entendo nada do que eu estou lendo, eu acabo pesquisando na IA do Google e eu consigo entender realmente o que eu estou lendo. Então, sim, o ChatGPT ajuda muito nesse aspecto. E outra coisa, o tempo, tá? A gente só vai conseguir realmente entender a Bíblia com o tempo. Porque no começo, quando a gente acabou de se converter, é normal a Bíblia parecer confusa pra gente, parecer uma coisa enigmática, parecer uma coisa de outra língua. É super normal, mas com o tempo, com a prática. E quando mais vocês se fortalecem na fé, mais vocês vão entender a Bíblia. Então, tenham paciência, sabe? Faça essas diquinhas que eu estou dando aqui para vocês, porque com o tempo, com a prática, quanto mais vocês lerem, mais vocês vão entender, tá bom? Então, não desistam na primeira oportunidade, nem na segunda, nem na terceira, que uma hora vai rolar, tá bom? Eu falo isso por mim mesma, muitas vezes eu já parei de ler a Bíblia, porque para mim parecia uma coisa enigmática, mas eu ia lá e voltava a ler a Bíblia depois de não sei quanto tempo, mas eu voltava. Então, hoje, para mim, a Bíblia é muito mais fácil do que há 2 anos atrás.